O prefeito de Humaitá esteve em Brasília nesta quarta-feira com o ministro de Integração Nacional para solicitar apoio ao município que está em estado de calamidade por causa da cheia do Rio Madeira. Vamos à capital federal saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O prefeito da cidade amazonense, localizada no sul do estado, cobrou do ministro apoio para reconstruir o município, que foi o mais afetado do Amazonas com a cheia histórica do Madeira. Em Humaitá, o Rio Madeira atingiu o nível histórico de 25,44 metros, deixando cerca de 35% da cidade debaixo d'água. Para se ter uma ideia, dos 13 bairros do município, 8 estão submersos e isolados e quase 20 mil pessoas estão desabrigadas. O prefeito de Humaitá, José Nascimento, esteve em Brasília para uma reunião com o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e cobrou apoio do governo para a reconstrução da cidade. Nós vamos buscar agora a questão da reconstituição do cenário, trabalhar a questão de habitação, essa coisa da volta das pessoas para suas casas, a partir do momento em que a cheia terminar. O ministro afirmou que o governo federal já está ajudando Humaitá, além de outros municípios afetados pela cheia, com o apoio da Força Nacional e liberação de recursos. Mas garantiu que o ministério vai analisar o pedido da prefeitura e deve liberar um novo aporte financeiro específico para Humaitá, já que esta foi a cidade mais afetada pela cheia no Amazonas. Nesse momento, o prefeito está pedindo um apoio para algum tipo de infraestrutura. Apoio em construção de passarelas, que ele já está fazendo, apoio em estradas para permitir uma comunicação, mesmo que seja provisória, da população. Ou seja, basicamente esse plano de trabalho que ele apresentou é infraestrutura, porque aquele apoio de itens de primeira necessidade para a sobrevivência das pessoas, até para salvar vidas, nós já temos dado através do Estado. E vamos agora tentar apoiar o município diretamente. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional propõe um reajuste de 7,71% no salário mínimo, elevando o valor para R$ 779,79 a partir de janeiro do próximo ano. Mas o texto ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional e esse valor pode até ser alterado. A proposta orçamentária encaminhada pelo Ministério do Planejamento estima crescimento de 3% para a economia no ano que vem e inflação de 5%. De acordo com o texto, o salário mínimo passaria dos atuais R$ 724 para R$ 779, um reajuste de 7,7% a partir de janeiro de 2015. Entre as prioridades de investimentos estão o Plano Brasil Sem Miséria, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida. O Congresso Nacional tem até o dia 30 de junho para aprovar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Com base nesse texto, os parlamentares elaboram o orçamento da União para o próximo ano. E a partir de junho, os aeroportos que atendem a cidade sede da Copa do Mundo vão ter um novo esquema de funcionamento. A mudança faz parte do plano de operação do setor de aviação civil para o Mundial. Ao todo, 90 aeroportos do país fazem parte do plano. Desse total, 29 são considerados prioritários por funcionarem nas cidades sede da Copa. O plano também engloba aqueles que ficam a uma distância de até 200 quilômetros desses locais. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, entre os dias 6 de junho e 20 de julho, os terminais serão coordenados, o que significa que caberá à ANAC e à Força Aérea distribuírem as permissões de pousos e decolagens para evitar os congestionamentos antes e depois dos jogos. Ainda segundo a Secretaria, os horários dos voos comerciais não vão ser afetados. Em compensação, aeronaves particulares vão depender da disponibilidade de horário e espaço para pouso. Em caso de descumprimento, além do reboque, as licenças do avião e do piloto podem ser cassadas. O espaço aéreo também vai ser restrito. Em áreas próximas aos estádios, por exemplo, só poderão sobrevoar aviões autorizados. O plano também prevê o reforço de mais de 2.000 funcionários públicos para trabalharem nos aeroportos durante o evento. E atenção, estudantes, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2014,
poderá ser aplicada nos dias 8 e 9 de novembro. O Ministério da Educação informou que as instituições de ensino onde o exame é aplicado estão sendo consultadas sobre a disponibilidade da data. No ano passado, as provas do Enem foram aplicadas em outubro para cerca de 5 milhões de estudantes. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Obrigada pelas informações, Wellington. E as escavações para a construção de 3 pequenas centrais hidrelétricas na região de Ariquemes, em Rondônia, resultam na descoberta de vários sítios arqueológicos. As peças que foram encontradas vão fazer parte de um museu paleontológico. 3 pequenas centrais hidrelétricas estão sendo construídas em Ariquemes, Cacaulândia e Montenegro. As PCHs, como são conhecidas, por serem menores, são mais baratas de construir e podem ser feitas em rios com menor vazão. Cada central deve gerar em torno de 20 MHz, tornando a região autossuficiente em energia elétrica. Durante as escavações das áreas que devem ser alagadas, as equipes encontraram verdadeiros tesouros para a história do estado. Por meio de uma parceria com o Instituto Federal de Rondônia, os objetos encontrados vão ser catalogados e incluídos numa cartilha de estudos, disponibilizada gratuitamente para os estudantes da rede pública. O material deve ser apresentado impresso e online. 3 computadores chegaram ao Instituto para auxiliar os trabalhos da equipe pedagógica. Então esse material está fotografado e está catalogado. O que o Instituto vai entrar como contrapartida é a elaboração de um template, de um layout, baseado numa plataforma web, para que a gente possa disponibilizar isso em qualquer ambiente, para que o aluno possa ver isso a partir de um computador, a partir de um tablet ou um celular qualquer, e possamos continuar a dar atualização. Conforme for surgindo novos materiais, nós iremos continuar atualizando esse projeto. Como a usina tem uma área de lago bastante extensa, a gente acabou encontrando alguns sítios arqueológicos. E essas peças, a princípio, iriam para Presidente Médici, que é o único museu que tem no estado credenciado a receber material arqueológico pelo IPHAN. A previsão é que a cartilha e o museu estejam prontos até o fim do ano e que será um verdadeiro presente para quem tem sede de conhecimento. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Amazonas recomendaram a recuperação de vias do município de Tabatinga, no estado. A Procuradoria da República em Tabatinga e o Ministério Público do Estado recomendaram à Prefeitura do município melhorias imediatas nas ruas que dão acesso à Casa de Apoio à Saúde do Índio, ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Solimões, à Delegacia da Polícia Civil, ao Batalhão de Polícia Militar e ao presídio da cidade. A Prefeitura de Tabatinga tem um prazo de 20 dias para informar a Procuradoria da República no município e a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tabatinga as providências tomadas para a solução do problema. Nós vamos fazer esse trabalho de melhoramento. Estamos fazendo um tapa-buraco, não deixa de ser um paliativo, mas já estamos com asfalto, as máquinas, tudo aí, aguardando que melhore o tempo. Melhorando, nós vamos iniciar a pavimentação das nossas ruas. Confira a manchete do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Déficit no trimestre alcança 3,3 bilhões de dólares no Amazonas. No primeiro trimestre do ano, as empresas do Amazonas desembolsaram 3,5 bilhões de dólares ao importar insumos para abastecer o polo industrial de Manaus. Enquanto as exportações somaram 234 milhões, apenas 6,69% do montante das importações. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o resultado da balança comercial do Estado gerou um déficit de menos 3,3 bilhões de dólares. O déficit registrado no igual período do ano passado foi de menos 5,5 bilhões. Os principais insumos importados de janeiro a março foram para atender o polo eletroeletrônico de Manaus, com destaque para a produção de televisores. O presidente do CIAN, Wilson Périco, explicou que isso decorre do fato de a produção do PIN ser focada para atender o mercado interno brasileiro. Em instantes, na capital acreana, a Feira do Peixe da Ceasa vendeu mais de 20 toneladas de pescado. Nós voltamos já já.